mudaria o cenário. Sabe? Então, só para te ter uma ideia. Mas, Ribeiro, isso são coisas do campo. Não é. São coisas do campo. Só do, ô, Ribeiro, só entrega, espírito, competitividade são coisas do campo, não são tão subjetivas assim. Óbvio que o futebol tem coisas que são imprevisíveis, mas vamos lá. Ontem, quando eu falei sobre isso, eu disse que o Inter joga mal. O Inter não tem organização, o Inter não tem um sistema tático definido, não tem uma escalação definida, não tem uma escalação bem feita. E o Inter passou pelo Ceará porque, mesmo com tudo isso, não, mas teve entrega, Bruno, você não tem como dizer. Teve entrega, mas ganhou porque o Ceará tava com 10. Não é, mas também... Não ganhou no Atlético Mineiro. Bom, mas não dá pra ignorar isso. Isso acontece muito no Campeonato Só que eu quero te dizer o time seguinte, ficar com um jogador Internacional com 10, o jogo inteiro, Silvio. Com 3 minutos o time ficou com 10, Silvio. E olha a dificuldade que o Internacional teve para jogar. Pra tu ver como o Internacional é fraco. Claro. Exatamente. Vou finalizar a minha argumentação. Por isso que eu acho que não influenciou tanto assim. Vou finalizar a minha argumentação. Mas é que só porque lá no final do jogo o Ceará não tinha perna mais, correu o jogo inteiro com a menos. O Inter foi ganhar lá no final da partida. Vou finalizar a minha argumentação com algo que mudou. Só que as pessoas não conseguem ou não querem tentar entender por que isso aconteceu. Por que tu acha, meu comandante, que o Ceará proporcionou ao Internacional essa imensa vantagem aos 3 minutos e meio do primeiro tempo? Por quê? Porque o Ceará, vamos ficar sabendo agora. E aproveitem, tá? Sim. Que é de graça. Sim. O Ceará, cobrar? Não estamos com essa bola toda. O Ceará, como eu havia dito para Carlos Guimarães ontem, iria fazer do jogo de ontem um evento. Era o jogo... Foi uma festa. Antes da bola rolar, foi uma festa. De carimbar a Série A, de pensar já em Sul-Americana, lotou o estádio. O que aconteceu? O Ceará entrou para jogar a La Gaúcha. E aí é que eu brigo para dizer o seguinte, isso só foi faltou o papel picado. Foi o favor que o Ceará fez ao Internacional, porque o pouco cognitivo técnico do Ceará, ele queria o quê? Vou pegar o Vina então como exemplo. O cara nunca namorou com a intensidade, tá? É óbvio que se ele for jogar assim, ele vai chegar atrasado em todos os lances. Guardadas as proporções, como nós falamos aqui, que o Neymar não sabe marcar. Quando ele for marcar, ele vai fazer bobagem, como ele fez no pênalti sobre o Reinaldo. Não é do perfil, não é da característica. Aí o Ceará começa o jogo numa pilha, marcando alto, querendo chegar em todas as bolas. Aos 19 segundos, o volante recebeu o cartão amarelo. E aos 3, o outro foi expulso. Mas era óbvio que isso ia acontecer, porque não é o estilo, nem do biotipo, nem a Manu. O Ceará não joga assim, não sabe jogar assim. Tá, e onde é que quer chegar, também são isso coisas não tem nada a ver com a luz do sol, futebol, além da bola, Carlos Guimarães. Ô, Ribeiro, eu quero te dizer o seguinte, entendeu? tá? E me admira que tu, entendeu? Não tem observado isso. Eu encerro a minha participação. Tá, daqui a 1 minuto volta. Não, é assim, ô Silvio, o Ribeiro, ele discordou de coisas que jamais foram ditas, tá? Na verdade, a gente só ironizou o Ribeiro porque um dia ele disse que o Inter ganharia e a gente pediu num jogo que o Inter não era candidato a ganhar, que era contra o Mirassol fora de casa, e o Inter de fato não ganhou, perdeu, e a gente pediu pra ele argumentar o porquê que ele achava que o Inter ia ganhar do Mirassol fora, e a única argumentação dele foi dizer que a luz do dia estava muito bonita, que ele tinha adorado o dia, que o dia estava maravilhoso e por isso o Inter ia ganhar. Então é isso que a gente contestou. Tu guarda essas coisas? Agora, do Ribeiro tu guarda. Agora, tirando isso, o Guimarães colocou muito bem. É claro que o futebol não se resume à parte tática e nem técnica, embora a qualidade seja o mais importante. Mas um time qualificado desorganizado perde. Um time qualificado que não tem pegada perde. Então tu precisa ter uma soma de fatores para ganhar um jogo. Ontem, para mim, o Inter até tinha condições de ganhar do Ceará no 11 contra 11, mas era mais difícil. Todos apontávamos que era difícil, que o Inter no máximo conseguiria empatar,
uma tendência até mesmo de derrota. Eu achava que o Inter ia empatar com o Ceará. Mas quando um jogador é expulso, o Inter não ficou com a mais em algum momento do jogo. O Inter jogou a partida inteira com o jogador a mais. Nos acréscimos, o Inter jogou mais de 90 minutos. Exato, exatamente, Daniel. E o Ceará fez uma partida organizada. Não chegou a ser mais de 90 minutos porque teve o Carboneiro que diminuiu um pouquinho o tempo do... Mas ali eu acho que era o que... mas aí o Inter jogou foi o jogo inteiro, vai. 2 minutos, jogou o jogo inteiro. 2 minutos com... Jogou o jogo inteiro com um jogador a mais. O Ceará, mesmo assim, foi um time organizado, como pelo técnico Léo Condé. Conseguiu sustentar. Achei que o Pedro Henrique foi pouco inteligente naquela jogada logo após a expulsão. Se ele dá uma mini atrasada na passada, o Ivan pega ele. Exato. Ele não é inteligente. Não, perfeito. Então eu vou te dizer, se fosse ao contrário, e esse jogador estivesse jogando, o goleiro iria pra rua. O jogador é o Ener Valencia. O Ener Valencia é o que melhor sabia fazer isso. Cavou um pênalti no gauchão. Esperar a chegada do adversário, diminuir a velocidade e esperar a chegada do adversário. Fosse o Wesley. Outros jogadores também. Mas assim, Bruno... Então, só pra concluir, eu não acho que o Inter tenha ganhado somente pela expulsão. Mas esse eu não tenho nenhuma dúvida que foi o fator principal. Jogar com um a mais durante os 90 minutos faz muita diferença. E ainda bem pro Inter, Silvio. Eu vou dizer o seguinte, pra mim o Inter está livre do rebaixamento. Não cai mais. Que eu acho que o Internacional não faz tanta diferença jogar com um a mais, cara. É que o time é bagunçado. Não, tem uma diferença, Daniel. Assim, acho que tem uma diferença. O Ceará, se tivesse um jogador a mais, atacaria mais o Inter e colocaria uma defesa que, nas poucas vezes, foi atacada mais em risco. Mudaria o jogo do Ceará e não mudaria tanto o jogo do Inter. Não, mudaria o jogo do Inter. O Internacional, ele não tem a vantagem como deveria ter. Olha o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele não consegue se impor. E fica circulando de lado a lado. O Inter não consegue se impor. O que mudaria é que eu acho que o Ceará atacaria mais, talvez o Inter tivesse mais espaço, daqui a pouco até beneficiando o Inter, porque o Inter não sabe jogar para furar espaço. Quando no primeiro tempo, para mim, eu achei uma peça de sonífero, assim, sabe? Foi muito chato o primeiro tempo, porque foi o Ceará todo fechado e o Inter circulando a bola. Aí no segundo tempo, quando o Carboneiro foi colocado, pelo menos teve duas coisas que foram positivas. O Carboneiro, que era uma obviedade, que pra mim deveria começar o jogo, e quando ele coloca o Matias tirando o Alan Rodrigues, que aliás foi muito mal pra mim o Alan Rodrigues ontem, tá? Muito mal não, tá sendo bondoso. Isso. Cara, a atuação dele ontem foi horrível. Foi horrível. Eu esperava mais dele. Elogiei ele antes do jogo, ele jogou mal. O que ele fez jogou muito mal. Ele colocou o Matias junto com o Borré pra eliminar a marcação e trouxe o Alan Patrick pra trás. O Bruno Gomes... Bingo, é isso? O Bruno Gomes depois, já na parte final do jogo, foi pro meio campo, jogou sozinho de volante, porque ele colocou um monte de jogadores de frente, e sozinho de volante jogou mais do que o Alan Rodrigues. Sim, o Bruno Gomes é um bom volante. Porque ele é mais jogador que o Alan Rodrigues. E aí, só que no primeiro tempo, cara, tava tudo errado. Eu até falei o seguinte, cara, não tem treinador, porque ele deixou o Alan Patrick entre os zagueiros. Aí quem tinha que levar, que tava levando a bola, o armador, isso aí foi até uma pincelada de Leonardo Boff na jornada, o armador foi o mercado em determinado momento, porque não tinha um cara pra voltar e buscar essa bola. O Borré, de novo, pra mim, foi assim, uma figura nula, nem apagada, inexistente. Até quando vai o contrato? Né? O Borré final de 27, né? Não, e outra coisa, Guimarães... Eu acho que é 28. Eu acho que é 28. 28. Será? 28. Eram 4 anos, não eram 4 anos? 28. É metade de 28, então. 28. Mas o Silvio, ontem o Ramon cometeu um erro que é crasso, assim, que é primário. Ao de 2028. Final. Nossa. Pelo Transfer Market aqui tá 31 de 12, é isso aí, né? Até dezembro de 2028. Cara, isso é muito grave. Muito grave. Isso tu soma. Soma isso aí, muito grave. Meses pelo salário. Quanto que ele ganha? O Inter ainda vai pagar para são 36 meses. Quanto que ele ganha? São 36 meses. 1,8. Não, 1,8. Esse é o problema mais difícil que o Internacional vai ter que resolver. 64 milhões e 800 mil reais. Isso tu não tá colocando 13º ainda. Não, isso é por baixo. É uma conta por baixo. São 70 milhões que o Internacional ainda tem para pagar. Isso aí. 70 milhões daria para construir o... CT! O CT! 70 milhões tu contrata o Rodrigo do Real Madrid, cara. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não chega tanto. Eu vi... 70 milhões de reais. Não, acho que ele é... Deixa eu ver até o valor de mercado dele. Seja honesto e transparente comigo. Não, de reais não. Como sempre. Seja honesto e transparente comigo. Tu tá frustrado?
Claro. Revelo a minha torcida para que o Ceará seja rebaixado, nisso, inclusive. Porque o Grêmio, por isso que eu perguntei ontem aqui, quem se ligaria mais no jogo, o torcedor do Grêmio ou o torcedor do Internacional? Porque foi assim, ó, da secação à irritação em apenas 3 minutos. É, isso aí. 3 minutos bastaram para terminar a secação do Grêmio. Mas vou te falar, quando absolutamente impressionante. Mas isso aqui remete a um outro dado que eu quero colocar daqui a pouquinho. Quando o Ricardo Matias fez o gol contra, eu falei, esse é o típico gol que um clube rebaixado É isso toma. aí. Sabe? Mas aí o Inter teve força com o próprio Ricardo Matias, ainda bem, porque ele tem qualidade, né? Ia ser muito ruim para um menino da idade dele. Ele tem quantos anos? 19 anos, imagina. Marcar a carreira dessa forma. Então, ainda bem para ele que ele conseguiu fazer o gol. Teve personalidade além de qualidade, né? Inteligência. Ele deu um migué no zagueiro, bateu bem na saída do goleiro. Mas, ô Silvio, eu ia te falar o seguinte: o time do Ramon Dias no início cometeu um erro muito crasso. Ele coloca 2 pontas com a perna certa, digamos assim, né? O destro na direita, o canhoto na esquerda. Ou seja, o que esses caras vão fazer? Eles vão puxar pro fundo toda hora, puxando pro fundo para fazer o cruzamento. Pro Borré. Que eu não tô nem falando sobre o momento do Borré, o momento dele é péssimo. Mas tô falando só sobre a característica, que já é algo básico, assim. Sim. Se tu tem 2 caras que vão puxar pro fundo para cruzar, tem que ter um centroavante de área. Isso. Então o Inter foi mal pensado no jogo ontem, assim. Além da desorganização, ele não consegue se ligar no óbvio. Cara, o Internacional é isso, vai ser isso aí até o final. Não dá, não evoluiu até agora, não vai evoluir mais. Arrogância na coletiva depois. Né? Por falar em centroavante de área, eu vi a informação de que o Benfica estuda a contratação de Carlos Vinícius no mercado já jogou lá, já jogou lá. O brasileiro representou o Benfica em 19 e 20, saindo para o Tottenham na altura, saindo para o Tottenham a pedido do Mourinho. Mourinho quer voltar a trabalhar com o jogador. Empréstimo com opção de compra é a hipótese mais realista. Viu só? O Mourinho vir trabalhar no Grêmio. Carlos Vinícius. Ele foi muito bem lá. O Grêmio gostaria de ter um técnico português? Ele foi muito bem no Benfica, muito bem mesmo. Chegou a ser um cartaz muito interessante na Europa, tanto que o Tottenham levou ele. Agora, só pra... O Grêmio tem que renovar o contrato dele, tá? Ele tem contrato até dezembro de 2026 com o Grêmio. Já pode renovar até 2027, por favor. Quando eu falei, só pra retomar rapidinho o assunto do Inter, tá? Quando eu falei sobre essa questão do espírito, né? Da entrega, porque eu acho isso uma coisa muito importante no futebol. Você não faz as coisas só... o que faltou 300 vezes ao Internacional. A gente tem bola, vamos ganhar a qualquer momento, tá tudo certo. O Inter muitas vezes pensou isso e não conseguiu rolar. Ontem eu vi isso, tá? A gente pode... as minhas críticas são com relação à organização do time. A parte tática, ao que teve de propósito, ao trabalho de treinador e uma crítica antes aos jogadores quando eu via que eles não entregavam. Tem um negócio que compromete essa evolução. Qual? O comportamento, embora tu tenha elogiado o comportamento dos jogadores, eu concordo. O Internacional é um time assustado, cara. Um time assustado era pra mim e pra ti o jogo todo, cara. Até pra ficar um pouco mais com a bola, o Internacional chegava na frente da área, tentava aqueles toques de primeira que nunca funcionam quando o adversário tá bem posicionado. Como tava o Ceará, que botou um meio mundo ali na frente da área. E o Internacional, a jogada de lado era difícil, ninguém quis assumir. Quantas oportunidades o Inter teve de finalizar, cara? E não finalizava, o jogador estava com medo de bater a boca. Mas isso é crônico no Inter, não. O Inter não... mas acho que o momento também interfere. Por incrível que pareça, o jogador mais criticado quase fez um gol assim, o Bernabé. Uhum. É que ele não se omite, né? E eu vou te falar... essa é uma característica dele, tá? Ele não afunda. Ele afunda o time, ele não afunda no jogo. Ele tem o mental é forte, né? E, por exemplo, o Tabata ontem foi um jogador... Dentro disso que tu tá falando, Daniel, eu também percebi isso. Acho que muito pelo momento, a bola pesa mais. Acho que sim. A bola pesa, não adianta. Mas, por exemplo, o Tabata, pra mim, ontem foi um dos piores jogadores do Inter. Mas não se omitiu. Ele tocou na bola várias vezes, ele pedia a bola, ele ia pra cima. Ele errou todo, mas ele tentava, ele continuava tentando. Isso aí o Inter tem. Né? Pelo menos isso. Porque eu vou te falar, o Alan Patrick, eu acho que poderia participar mais. O Alan Patrick é o melhor jogador do time. Mas no gol do... Vai estar passe no gol do Ricardo Matias, o passe foi dele. Não, é que ele tem muita qualidade, acho isso indiscutível. É que surge daqui a pouco, assim, a qualquer momento. Eu vejo algumas pessoas falando assim, será que não é o momento de encerrar o ciclo do Alan Patrick? Gente, não, ele é o melhor jogador do Inter, né? O que ele precisa também, ele pode ser criticado, mesmo sendo o melhor do Inter, mas ele precisa também de parceria. Não vai ter. Ele melhorou